Alan dos Santos exemplifica um fenômeno já evidente: a adoção do Bitcoin para fugir da opressão estatal. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Durante algum tempo, os estatistas realmente tinham uma maneira de manipular a população por meio da grande mídia. Mas esse cenário começou a ser alterado quando, em 1962, durante uma briga qualquer entre as potências estatais vigentes, Estados Unidos e União Soviética, um homem chamado Paul Baran apresentou um sistema de comunicação revolucionário. Esse sistema consistia em nós conectados que compartilhavam informações entre si. Além disso, o sistema era descentralizado, pois quando um nó era derrubado, o sistema de comunicação continuava a funcionar normalmente. Isso tudo com o financiamento do Estado americano, que tinha interesse único e exclusivo de proteger seus dados ditos confidenciais. Assim, foi inventado o monstro que ia acabar com o seu financiador original, a internet. Hoje, a semente que o Estado plantou floresce e não dá ares que vai murchar. Recentemente, o jornalista Alan dos Santos, dono do agora extinto canal de notícias Terça Livre, sofreu um verdadeiro ataque à sua liberdade de expressão. Um conjunto de medidas ditatoriais está promovendo uma verdadeira inquisição digital. Tais atitudes são apoiadas pela mídia tradicional, que diariamente regurgitam a completa galhofa e disparate sobre o canal Terça Livre, passando por cima de toda a jurisdição e pelo suposto império das leis, Law of Rule, que significa que ninguém está acima da lei. O filho malcriado do Estado, a internet, cresceu, amadureceu e teve um filho ainda mais rebelde e que pretende desbancar o avô, que sempre foi meio atrasado, até para sua época. Esse neto rebelde se chama Bitcoin. Precisamente, o neto e o pai uniram forças para combater a tirania ainda maior do avô, o Estado. A internet catapultou o Bitcoin e o Bitcoin catapultará ainda mais a internet. Cada vez mais as pessoas, especialmente as mais pobres, usam a internet para aprender sobre o Bitcoin. Aprender maneiras de como evitar ao máximo o Estado, como o próprio Alan dos Santos, que em seu canal oficial do Telegram disse: "Já ouviu falar em Bitcoin? Passei a usar e estou aprendendo." Após a intensa perseguição do Estado às redes sociais mainstreams, ocorreu o que todos nós sabíamos que ocorreria: a censura. Alguns podem argumentar que são instituições privadas, que elas têm direito de escrever suas próprias regras privadas. Podem usar, inclusive, aquela lógica da condição que diz que, para entrar na minha casa, você deve aceitar as minhas condições. Caso você não as aceite, não poderá entrar. Os princípios básicos da liberdade e do anarcocapitalismo pressupõem a soberania do contrato, e todos nós aceitamos tais contratos quando criamos nossas contas nas redes sociais, inclusive o Alan dos Santos. Mas vamos analisar por outro aspecto, buscando mostrar que, na verdade, as regras das plataformas digitais estão sendo cumpridas e que Alan as cumpre na maioria dos casos, e quando não as cumpre, recebe strike normalmente como qualquer canal. Por fim, vamos mostrar quem verdadeiramente está atrapalhando essa relação plataforma-produtor, embora eu ache que a maioria já saiba. Primeiramente, vamos falar brevemente dos Estados Unidos, que, como reduto das principais redes mainstreams, naturalmente busca exercer seu poder, que lhe conferiu o status de Império Americano, ao invés de Estado Americano apenas. Esse mesmo país, é bom ressaltar, nasceu como um minarquismo, baseado em ideias de liberdade. Nesse momento, aproveito aqui para parafrasear Thomas Jefferson, quando diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Jefferson, ao falar frases como essa, parecia saber o destino da nação, a qual foi autor da independência, embora não consigamos provar isso. Jefferson parecia saber que aquele minarquismo que ele, junto com os Founding Fathers, idealizaram, iria se tornar o que é hoje, tanto que nos avisou disso quando cita a eterna vigilância. Cito aqui outra frase dele, na qual deixa mais claro para onde o minarquismo iria caminhar. A árvore da liberdade deve ser regada de quando em quando com o sangue dos patriotas e dos tiranos. É o seu adubo natural. Talvez pelo excesso de republicanismo que os Founding Fathers plantaram na América, fez com que crescesse um amor platônico do americano médio pelo império das leis. E não só isso, como também um apego tão grande à simbologia estatal, que justamente na época mais autoritária dos Estados Unidos,
Quando Roosevelt, que admirava Mussolini, era presidente, efervesceu a ideia de que o Estado americano tudo podia fazer, inclusive imprimir dinheiro ao seu bel prazer. O que quero dizer é, a América cresceu, e não foi pouco. Hoje sabemos disso claramente. E usando um coloquialismo chulo aqui, o Estado é igual barriga de grávida. Uma hora cresce. Não deu outra. Os Estados Unidos da América não possuem mais tantas empresas verdadeiramente privadas. As grandes dependem de subsídios estatais, como a Tesla, cujo dono não pode nem admitir publicamente que usa Bitcoin, com medo de perder a boquinha estatal. As pequenas são empresas zumbis que precisam depender da boa vontade dos burocratas do Fed, o Banco Central americano. A influência do dito Império Americano, que seria o Leviatã na concepção de Thomas Hobbes, é tão grande que se o estado atual da América fosse descrito para Gorbachev, ex-presidente da União Soviética, mas sem citar que se tratava dos Estados Unidos, ele teria como um modelo de primazia do socialismo. É oficial, o Estado americano se tornou soviético. Em contrapartida, o americano médio finalmente parece acordar da inércia republicana que o amor cego no Estado, plantado pelos Founding Fathers, causou. O americano médio está se tornando agorista, e aos poucos, anarcocapitalista. Talvez não por ideologia, mesmo que a aposta do autor desse artigo seja essa. Esse é o futuro. A má notícia? Os conservadores estavam errados em depositar no Estado a expectativa da manutenção da civilização que acreditam. E pior ainda, em achar que o Estado americano seria um exemplo disso. A boa notícia? Parece que agora eles entenderam o problema. Ou melhor, quem é o problema? E estão seguindo o caminho certo. A batalha contra o autoritarismo certamente não será fácil. O mesmo autoritarismo da época de Roosevelt, que intensifica-se hoje, principalmente depois que Trump cunhou a expressão fake news, que veio se tornar a Inquisição moderna, estamos vivendo agora isso no Brasil. O ditado popular, o Brasil importa tudo o que não presta dos Estados Unidos, agora faz muito sentido. Voltando às perguntas que foram feitas anteriormente. Quem verdadeiramente está atrapalhando essa relação plataforma-produtor? Para os atentos, que já despertaram da inércia, é o Estado. Veja que, a exemplo do Terça Livre, na esmagadora maioria das vezes que o canal do Alan dos Santos foi derrubado, foi por uma ordem judicial. Recentemente, como não poderia ser diferente, um burocrata mandou o YouTube excluir os canais do Alan dos Santos. Outro grande exemplo que cito aqui é o caso do canal Te Atualizei, que junto do Terça Livre, sofreu uma tentativa de desmonetização praticada pelo TSE, que queria enviar o dinheiro da monetização do canal para a conta do TSE. Esse, em geral, é o modus operandi da esquerda e do Estado, que cada vez mais confundem-se como sinônimos. O Estado vai crescendo aos poucos, como uma cobra que espreita no pântano silenciosamente, e quando obtém o poder e a inércia suficiente dos indivíduos, ataca. E o bote costuma ser fatal. Vide as principais ditaduras que aconteceram na história. Numa conclusão concisa, aponto aqui que o mundo clama por uma descentralização, não centralização como apontam alguns esquerdistas, seja por silêncio para manter as aparências de sua ideologia, seja por mau caratismo de alguns que insistem e dobram a aposta. A crescente onda de descentralização, que para nós adeptos do libertarianismo é evidente, fica clara com a popularização do Bitcoin, por exemplo. É verdade que ainda falta uma grande fatia da sociedade. O fato tema do artigo comprova que a penetração do anarcocapitalismo e do Bitcoin já chegou aos conservadores. À esquerda, temos avanços do Bitcoin também, como o livro Criptocomunismo, do autor Mark Alizard. Apesar de essa ideia não fazer sentido. Enfim, esses dois exemplos extremos de ideologias adotando as práticas e as armas libertárias apenas comprova a teoria do Peter Turguniev, o dono desse canal, de que todos nós viveremos o ancapistão, mesmo que as pessoas não mudem efetivamente de opinião. Recentemente, José Disseu disse em uma coluna que o futuro pertence às esquerdas. Nada mais errado que isso. O futuro não pertence a ninguém. E quando esse futuro sem dono chegar, quando todos estiverem armados e defendendo as suas respectivas propriedades privadas, quando isso acontecer, e vai acontecer, finalmente veremos esse grande Leviatã que nos permeia, que nos atrasa, que nos censura,
e que nos violentou durante séculos, dormir para todo sempre. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Gran Torino, escrito por Gardenal do Joe Biden, revisado e narrado por JJ Liber. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir aí abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!